Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal, Fabrício Lisboa aqui falando. E no vídeo de hoje eu resolvi pegar aqui um ambiente de um projeto finalizado, né? Um projeto que a gente já entregou para um parceiro nosso aqui do estúdio. Eu peguei aqui o espaço gourmet do empreendimento. Vou mostrar aqui o arquivo de 3D Max dele, tudo que foi feito, desde a parte de organização, composição, iluminação. E vamos mandar essa imagem para render, beleza? Então se você curtiu essa ideia, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa aí as notificações para receber alerta quando tiver vídeo novo e me segue também lá no Instagram, vou deixar na descrição do vídeo o meu perfil, beleza? Bora lá, já estou compartilhando a tela aqui com vocês, só antes então eu vou mostrar aqui qual é o ambiente que a gente está falando, é esse ambiente aqui, tá? Que é um espaço gourmet do empreendimento, então vamos voltar aqui para o arquivo de 3D e mostrar tudo que foi feito. Desde a organização, até a composição, até a iluminação e finalização dela, beleza? Seguinte galera, a primeira coisa que eu já quero falar com vocês em relação aqui à organização e otimização do arquivo é o seguinte, para quem me acompanha já viu falando isso em outros vídeos também, para você manter na cena só aquilo que importa, né? Então, tudo que não esteja aqui no campo de visão da nossa câmera, e que eventualmente não esteja gerando nenhum tipo de influência na imagem, né? No sentido de estar ali, por exemplo, projetando uma sombra ou gerando uma sombra, um rebatimento de cor, enfim, ou se você tiver aí com algum objeto que esteja refletindo em algum espelho da cena, esses objetos a gente tem que tomar cuidado para não deletar da cena, né? Porque eles são importantes, eles fazem parte da nossa imagem, mas tirando eles, né? Realmente tudo que não aparece a gente vai deletar do arquivo, para dessa forma deixar o arquivo mais leve, né? Tanto para abrir, para salvar, para fazer o autoback ou para você navegar aqui na viewport, enfim, fica tudo realmente muito mais leve e é dessa forma que a gente ganha tempo no nosso dia a dia. Legal? Só obviamente, né? Estava esquecendo de falar aqui uma questão que é importante você salvar um arquivo de backup com tudo, né, completo, para caso o cliente mude alguma coisa da cena, ele mexa no layout ou se ele queira realmente até alterar o ângulo da imagem, né, a gente tem aí tudo salvo para pegar e colocar no nosso arquivo, legal? Então, falado isso, pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês é em relação à nomenclatura. Vou abrir aqui a caixinha de seleção para vocês darem uma olhadinha, mas basicamente aqui no estúdio a gente nomeia todos os objetos da cena, tá? Se você olhar aqui vai estar tudo nomeadinho e temos aqui algumas regrinhas, né? O que fizer parte da arquitetura, vocês estão vendo aqui que a gente coloca um prefixo arc, né? Para ficar mais fácil na hora de selecionar. Então, muitas vezes eu bato aqui a caixa de seleção, eu quero selecionar só o que é arc. Eu posso colocar aqui um asterisco arquitetura, asterisco arc, ele já vai isolar tudo que é arquitetura, certo? Isso aqui eu faço muito, principalmente quando eu estou começando a iluminar a cena, que eu não preciso estar com todos os objetos, né, na viewport aqui para ver o que está acontecendo com o nosso HDR ou com as luzes que a gente está colocando. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho como que eu faço isso, mas essa organização realmente é fundamental, tanto nomeando aqui o que é arquitetura, como todos os outros elementos, para eventualmente se você precisar dar um merge, né, ou enfim, quiser selecionar aqui pela caixa de seleção, fica muito mais fácil, certo? Falado isso então sobre a nomenclatura, vamos falar um pouquinho sobre a câmera que foi aprovada pelo nosso cliente. Aqui eu já deletei todas as outras, né, mas muito provavelmente a gente tinha feito outra câmera vindo aqui de cima, uma outra câmera olhando no sentido oposto a essa. E o fato a gente sempre tem que fazer as câmeras que mostrem o máximo possível do ambiente, certo? Os clientes eles querem realmente mostrar todo o potencial do espaço que eles aqui da área de lazer do empreendimento, né? Então a gente poderia até fazer uma câmera aqui focada só no sofá, com essas cadeiras, essas mesas, ficaria aí uma câmera, uma imagem muito bonita, mas o cliente nunca vai aprovar essa câmera, né? A não ser que seja uma situação onde ele tenha contratado mais de uma imagem para o mesmo ambiente. Aí a gente poderia até estudar a possibilidade de fazer uma câmera geral como essa e outra focada aqui nesse canto ou focada aqui na bancada, aqui na área realmente da pia, enfim. Mas, via de regra, as câmeras que os clientes vão aprovar são sempre essas que mostram o máximo possível do ambiente, beleza? Então, nesse caso aqui foi essa câmera aprovada, câmera corte, né, que a gente chama.
Aqui tem um segredinho, né, que a gente faz nesses casos para poder explorar mais o ambiente, que é o seguinte: nesse canto aqui, essa lateral da bancada, na verdade ela nem existia em projeto, né? Se a gente olhar aqui, já seria direto a parede, certo? Mas a gente faz aqui essa entre aspas, mentirinha para poder explorar ao máximo o nosso ambiente. Se a gente tivesse que cortar aqui, onde começaria de fato a bancada, né, a gente estaria perdendo aí uma areazinha importante do espaço e iria aparecer um ambiente um pouco menor, né? A mesma questão aqui nessa lateral do banco, ó. Essa lateral de madeira que a gente está vendo já estaria colada na parede, certo? Então a gente faz aqui só um fechamento e exploramos aí o ambiente de ponta a ponta, né? A altura da câmera, galera, sempre ficar esperto também, tá? Para não fazer uma câmera muito baixa. Então, ó, essa câmera aqui, ela tá a quase 1,80 m de altura. Quando a gente coloca umas câmeras muito baixas, né? Vamos tentar mostrar aqui. O que acontece? Os objetos começam a ficar meio que encavalados uns nos outros, né? Então tem que tomar cuidado para não acontecer isso e ao mesmo tempo tomar cuidado também para não fazer uma câmera de segurança aí, né? Uma câmera muito alta, porque aí a questão daí da composição e da beleza fotográfica aí acaba sendo comprometida, né? Então nessa questão, nesse ambiente aqui, eu acho que essa altura aqui ficou ideal. Então a gente consegue ver aqui todos os objetos, né? Não encavalou nenhum deles. E isso é importante também, na hora da gente estar definindo aí qual que é a altura da nossa câmera, beleza? Então, falado sobre a questão da câmera, galera, em relação agora à composição ainda, eu sempre falo também em outros vídeos, né, no meu Instagram, já coloquei algumas coisas falando sobre isso, da importância de você saber o que colocar e onde colocar, né? Eu sempre falo isso, você tem que olhar o ambiente, entender qual que é o uso dele, certo? Então aqui a gente está falando de um espaço gourmet. Não faria muito sentido se a gente colocasse ali, por exemplo, um brinquedo de criança, né? um ursinho de pelúcia naquela bancada. Ou se você, agora invertendo a situação, né? Se a gente está fazendo uma imagem de uma brinquedoteca e você vai colocar lá uma taça de vinho, não faz sentido nenhum, porque não é esse o uso do ambiente. Então sempre ficar esperto com isso, porque eu falo isso porque eu já vi realmente pessoal postando imagens aí nos grupos, né? E que tem esse tipo de falha, né? De você não fazer a leitura do ambiente, não entender qual que é o uso dele e acabar colocando elementos ali que não fazem muito sentido, certo? Então, aqui olhando a nossa bancada, ó, foi feita uma produção ali bem bonita, né? Com poucos elementos, umas garrafas ali de bebida. Em cima da bancada também uma panela, que é uma panela que tem aqui um design, né? Não é uma panela padrão, aquelas panelas pretas, meio que muito feias, né? Essa aqui ela tem aqui uma beleza estética. Em cima aqui da bancada também alguns elementos, né? Um livro de receitas. Aqui na nossa bancada principal colocamos aqui o jogo americano, porque aqui também é um espaço onde as pessoas eventualmente vão comer, né? Tem aqui a área do gourmet. E aqui no outro estar um ambiente um pouquinho mais descolado, vamos dizer assim, né? Mais informal, onde tem ali uma produção com uma garrafa, né? Um balde de cervejas e algumas taças, que depois também a gente vai mostrar aqui. Ó, inclusive essa daqui está muito no cantinho, vou trazer lá mais para dentro. Algumas taças de cerveja que a gente fez ali na pós-produção, um efeitinho ali, né? Colocamos aqui a cerveja na pós-produção, mas isso vai ficar aí para um outro vídeo realmente. Bom, falado sobre isso, galera, agora vamos começar a ver aí qual que foi a solução de iluminação que a gente fez para a nossa cena. Da mesma forma que eu falei aqui para o uso do ambiente, né, que a gente tem que entender o que colocar, o que faz sentido, a iluminação é a mesma coisa, né? A gente tem que entender qual que é o ambiente, quando que ele provavelmente seria usado, né, qual que é o horário que ele mais seria usado. E com base nisso a gente pode escolher a iluminação aí sem ter muito erro. Claro que um espaço gourmet ele é um ambiente que poderia estar sendo usado aí tanto na hora do almoço como à noite, né? Então não tem muito um horário específico para a gente se preocupar, né? Mas quando a gente está falando de alguns ambientes específicos, por exemplo, uma brinquedoteca, igual eu estava falando, né? Se a gente faz uma iluminação noturna, uma brinquedoteca, não é que estaria errado, né? Mas não faria tanto sentido quanto você colocar uma iluminação diurna, mais clara, mais alegre, né? A gente tem que transmitir a mensagem correta com a iluminação. Então aqui nesse caso,
desse ambiente, como eu falei, não teria muito essa restrição, mas aqui a gente acabou indo para uma linha quase aqui um fim de tarde, né? Já uma iluminação artificial bem presente. Então vamos lá, vamos começar a ver aqui como que a gente chegou nesse resultado, galera. Eu vou isolar aqui a arquitetura e vamos começar aqui a fazer um render interativo, só para ver o que está saindo. Olha só, deixa eu só mostrar antes qual foi o que a gente aplicou aqui no nosso environment. Basicamente, um Corona Sky, acho que esse que já estava aqui na cena, deixa eu só colocar aqui de novo, é ele mesmo. Então, tem só um Corona Sky, padrãozinho, sem nenhum tipo de alteração aqui nas configurações dele. E com ele na nossa cena, o resultado do primeiro render foi basicamente esse. Aqui a gente fez alguns ajustes, né? Se a gente voltar aqui para o padrão, ó, 6.500, aqui 0, 0, e vamos ligar o LUT e o Bloom e Glare. Então esse aqui foi o primeiro render que saiu. E aí a gente foi fazendo aqui as correções. Lembra que eu falei que nesse primeiro teste de luz não precisa estar tudo na nossa cena? Porque se a gente está com todos os elementos aqui, vai demorar mais, né? Para limpar, vai demorar mais para fazer o preview. Então não precisa. Nesse primeiro momento aqui, basta a gente estar aqui com a arquitetura, até a gente deixar aqui o mais equilibrado possível e depois ir começando a soltar os elementos. Então aqui a gente puxou o nosso white balance um pouquinho para cima, né? Para tentar esquentar um pouquinho mais a nossa cena. Aplicamos aqui um LUT, que eu acho que ele também deu essa esquentada. Olha só. E acho que tinha aqui o contraste, nem tínhamos mexido, acho que tinha subido aqui o Film Shadow para trazer um pouquinho mais de contraste. E aqui talvez para tirar um pouquinho esse estourado, né? Tá vendo esse estourado aqui dos highlights? A gente pode tanto subir aqui no Highlight Compress, como podemos aqui também compensar aqui nesse Filmic Highlights. Olha só como ele tira ali o contraste. Tem que só tomar um pouquinho de cuidado, quando tira o estourado, né? Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele acaba tirando um pouco as definições também. Então se você colocar um aqui, ó, você percebe que ele perdeu ali um pouco de definição. Eu gosto de usar esses valores aqui bem baixos, né? No máximo um 0,5, um 0,4, 0,5 estourando, mas aqui 0,25 era o valor que a gente tinha adotado, vamos manter dessa forma. Olha só de ligar ali o Corona Sky realmente já traz um realismo interessante para a nossa imagem, né? Podíamos ter ido aqui usando o HDR também, a gente gosta de usar bastante HDR para fazer esses ambientes, mas nesse caso aqui foi dessa forma que a gente escolheu. Então já vou mostrar aqui todas as luzes, ele vai iluminar tudo, mas eu acho que eu vou desligar todas elas aqui e ir mostrando aos poucos, certo? Para a gente poder ver o que cada uma, já até ir aqui pelo Light Lister para facilitar. Vou desligar todas elas. Então vamos lá. Trazer um pouquinho para o lado aqui. Deixa eu ver, parece que mexeu a câmera, não, tranquilo. Primeiras luzes que a gente costuma colocar, galera, são essas luzes de reforço aqui na janela, que elas vão funcionar aí como um portal, né? Elas vão trazer a luz externa mais para dentro e iluminar mais, principalmente fazer chegar a luz até o fundo, né? Normalmente só a luz do environment ou do Corona Sky, tá vendo aqui essa região da parede, como ficou um pouquinho escuro? Os clientes acabam sempre reclamando, né, dessas áreas escuras. Então com essas luzes aqui a gente já conseguiu fazer aí essa compensação, né? Tirar essas áreas muito escuras. Depois disso, a gente tem aqui uns pendentes na bancada, acho que eu vou dar um hide neles, porque tem umas luzes ali que a gente vai acender para ver o efeito delas. Então olha só, colocamos uma luz dentro do pendente, certo? Para dar um estouradinho aqui, que nesse caso acho que nem chegou a aparecer tanto, mas dependendo da câmera, né, se a gente está enxergando a região interna aqui do pendente, é importante ter essa luz dentro dele para acender, ou também dá para fazer com material, né, com Corona Light Material ou com material com Self Illumination, enfim. Mas colocamos aqui outras luzes em cima da bancada para iluminar realmente a produção que está aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ela dá um estouradinho em cima da bancada, certo? Próximas luzes, vamos ver. Acho que agora já temos as sancas iluminadas, né? Vamos ligar as sancas agora.
sempre Corona Light, retangular. Aqui no caso tem as duas sancas aqui onde existe essa iluminação. Deixa eu até ver aqui se tem mais alguma. São essas duas mesmo. Então já ativamos uma ali, eu acho que aqui não estava instanciado, porque a gente deve ter usado intensidades diferentes. Mas já estamos com as duas ligadas ali, iluminando, né, lavando a parede. Nessas luzes é sempre importante a gente usar aqui o Directionale, né, deixá-las mais fechadinhas para a luz espalhar mais, né, ela vai até mais longe dessa forma. Se eu colocar 0 aqui, ó, a gente vai ver que a luz ela ilumina, mas ela não vem tanto lavando a parede, né. Então 0,4, 0,5, ela quanto mais fechada ela for, ó, mais ela vai descer lavando aqui, mais ela vai chegar até o final aqui do ambiente, certo? Vamos até deixar 0,5 aqui, acho que tá de boa. Acho que aqui na nossa estante também temos aqui umas luzes. Aqui depois que eu trouxer as produções, né, que eu dei uma rádio nas produções, são as luzes para iluminar as produções aqui da bancada, né, e das prateleiras. Vamos ver quais luzes mais. Acho que agora realmente só sobraram os spots. Então agora todos os spots aqui. Nesse caso a gente usou IES, mas muitas vezes eu nem acho tão necessário usar IES. A gente usa só aqui o Directionale das luzes, né? Aqui ele está 0,5, mas como a gente está usando IES, não muda, né? Esse valor aqui não tem influência na IES, na luz quando a gente está com uma IES carregada. Mas se a gente tiver aqui se tivesse sem a IES carregada aqui, a gente poderia trabalhar aqui esses valores para deixar esses foquinhos de luz da forma que ficou aqui, certo? Acho que agora a gente pode até baixar um pouquinho aqui o Highlight Compress, diminuir talvez um pouquinho a exposição. Eu acho que a luz como um todo da nossa cena já está feita, seria basicamente isso. Vamos agora dar um hide em todos os elementos. Opa, deixa eu só antes disso acender a luz aqui embaixo do banco. A gente tem uma luz aqui também, ó, embaixo do banco. E também vou aproveitar para falar de outra questão que eu estava me esquecendo, que é o seguinte. Quando eu falei para vocês da câmera, né, que a gente acaba mostrando de ponta a ponta, e aqui esse canto do banco, por exemplo, e essa lateral da bancada, eles já estariam na parede, né, não existiria essa lateral aqui na verdade, e aqui essa lateral do banco estaria colado na parede. Quando a gente faz essa câmera, tem que sempre tomar cuidado para justamente não acontecer isso aqui, ó, de ficar preto, né, ficar muito escuro. Como aqui a gente não tem luz, né, não tem incidência nenhuma de luz aqui, tanto nem da área externa, né, da luz do environment, como das luzes internas. Então o que a gente faz nesses casos? A gente coloca aqui, ó, deixa eu achar ela aqui, tá vendo? Ó, tem uma luz aqui só para resolver essa questão. Então, se você olhar, aqui no Include, ó, a gente incluiu só o que é a bancada e só o que é o banco. E é uma luz que está indo de ponta a ponta aqui, a gente acabou colocando uma só para facilitar, mas poderia ser uma aqui para o banco e outra aqui para a bancada. E ela tem uma intensidade bem sutil, né? Ela é simplesmente para tirar esse escuro, né? Olha só. Então, dessa forma aqui a gente não deixa ficar aquele canto muito escuro. Imagina na impressão do folder, né, do catálogo de vendas, ficaria um borrão muito manchado, né? Então a gente tem que tomar cuidado sempre com essas áreas. Então aqui a gente recuperou nas duas laterais essas informações aqui que estavam perdidas, certo? Bom, pessoal, feito essa organização toda aí da iluminação, agora é a hora que a gente vai soltando os elementos. Normalmente, quando eu estou trabalhando aqui do zero o ambiente, né, eu vou soltando primeiro o que é mobiliário e depois o que são as produções, né, os elementos menores. Aqui nesse caso eu só vou dar uma hide na cortina, porque ela pode aqui estar causando algum tipo de influência na luz, se bem que acho que quase não teve nenhum tipo de influência. Vamos agora só que mexer nesse highlight, que deu uma estouradinha ali na cortina, ó. Acho que 4, tá ok. Beleza. Ela acabou nem influenciando muito, né, na iluminação. Principalmente porque a gente tem aqui atrás da câmera, né, uma abertura grande de luz, então, e aqui a gente deixou sem a cortina justamente realmente para a luz entrar, né. Então, feito isso, vamos agora começar a soltar os elementos. Igual eu falei, né, eu faria o que? Iria mostrar aqui as cadeiras, os vasos com planta, as mesas,
Vou escolhendo aqui alguns objetos, né? As banquetas. E dou. E vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha só, agora aqui já está com o mobiliário. Eu vou trazer aqui também o tapete, porque ele vai dar uma escurecidinha ali naquele canto. Olha só. E é assim que a gente faz a iluminação. A gente vai soltando aos poucos os elementos, deixando ela o mais redonda possível. E por último, né, já vou dar uma radiola aqui, porque faltam poucos elementos. Já vamos mostrar aqui todas as produções. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos materiais, né? Como é uma cena aqui, é um ambiente finalizado, todos os materiais já estão bem trabalhadinhos, né? As vegetações já vão estar aí com as translucências, tudo certinho, a cortina também. Hoje a ideia do vídeo aqui mesmo é mostrar toda esse passo a passo aí, mas sem entrar em detalhes aí de materiais, enfim, isso daí acho que vocês conseguem encontrar conteúdos bem mais avançados aí em outros canais também. Beleza? Então aqui a gente pode colocar aqui 2, talvez 3 de contraste. Eu achei agora que a imagem deu uma amarelada, então talvez eu possa voltar aqui um pouquinho o white balance, certo? Posso aqui, ó, mais uma vez mexer um pouquinho no highlight compress para ver se a gente ganha um contraste a mais. Aqui no Filmic Highlight, ó, como ele traz também um contraste interessante para a cena. Deixar aqui um 0,3 que acho que está interessante, está ok. Tem só umas luzes aqui que eu não tinha acendido ainda, vamos ligá-las aqui. Bem provavelmente elas são algumas luzes que eu tinha colocado para iluminar o quadro e iluminar aqui essa lateral que tinha ficado um pouco escura, certo? Então vamos ver se a gente consegue achar elas aqui. Agora sim. No fim das contas ela iluminou pouco ali, mas acho que foi para dar essa clareadinha a mais aqui no quadro realmente. Mas é isso, não teve tanta influência essa luz. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse ambiente, vou deixar ele renderizar novamente e vou, no próximo vídeo, fazer a pós-produção desse ambiente com vocês, tá? Só antes da gente finalizar, tem mais uma coisa que eu não falei ainda, que é sobre o nosso background, né? Eu já fiz aí alguns vídeos também mostrando só como fazer, né? Quais são as técnicas possíveis aí para você fazer o background, e uma delas é essa que a gente usou aqui, que é colocar um plane ou um box ou pode ser um arco, né, que você dá o extrude e ele já vai cobrir todas as aberturas aí se tiver mais de uma, mas nesse caso aqui a gente tem só uma abertura lá no fundo. Então a gente usou aqui um box com um Corona Light Material, vamos pegar ele aqui, ó. O emissive tem que estar sempre desligado, né, para ele não emitir luz. E um bitmap de uma vista, né? Olha só. A gente pode também aplicar isso aqui na pós-produção, né, no Photoshop, mas nesse caso aqui a gente acabou resolvendo direto no render. Agora aqui eu só vou, acho que aumentar um pouquinho a intensidade dele, porque eu achei que ele ficou um pouquinho claro, um pouquinho escuro ali na nossa imagem. Aumentar mais um pouquinho, para 7 talvez. Agora sim, acho que agora está mais condizente com a nossa iluminação. Então foi dessa forma que a gente colocou o background na imagem, tá? Sempre ficar atento, porque esse box ou esse plane que você colocar, ele precisa estar sempre perpendicular à câmera, porque senão você vai acabar pegando, vai gerar uma distorção na imagem, né? Se você faz isso aqui, ó, quanto mais inclinado ficar, mais distorção vai gerar na imagem que está lá aplicada, e não é isso que a gente quer, certo? E por último, né, só falando de background também, sempre ficar atento com a linha do horizonte, certo? Então a gente sabe, né, que dá para mostrar aqui a linha do horizonte na nossa câmera, ela já está até aqui ligada, ó. Então é ali que está passando a linha do horizonte, a linha do horizonte da nossa imagem tem que estar passando ali também. E ficar atento também à questão da altura, né? Se a gente está aqui num ambiente que está no primeiro andar, por exemplo, a gente não pode colocar no background uma foto que foi tirada no 40º andar, enfim. Você precisa ficar sempre atento nisso para a foto de background ficar sempre condizente, né, com a altura que o nosso ambiente está, certo? Então, esse espaço gourmet aqui, eu sei que eu lembro, né, que ele era na cobertura do empreendimento, então por isso que a gente colocou uma foto lá que foi tirada bem alta, né? Então se a gente olhar aqui mais uma vez, ó, deixa
eu puxar ela aqui. Tá até aqui no próprio nome da foto, tá aqui 60 metros, né? Então, 60 metros é uma altura considerável aí. A gente está falando 3 metros por andar, a gente está falando aí pelo menos do 20º andar, certo? Então, ficar sempre esperto com essa questão também, quando for escolher o background para a imagem. Legal? Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui importante para falar, mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês aqui desse ambiente. Eu vou deixar essa imagem renderizar e no próximo vídeo eu vou fazer a pós-produção dela novamente. Vai ser legal porque tem aqui algumas questões que a gente fez aqui, ó, de colocar a taça de cerveja, colocamos aqui deixa eu ver se dá para aproximar mais. Colocamos aqui no balde e nas nossas garrafas umas bolhas, né, para representar o balde molhado. Alguns detalhes que a gente acaba fazendo na pós-produção que fica mais prático e mais rápido. Legal? Então é isso. Se vocês curtiram, deixa o like aí no vídeo, galera. Compartilha com quem possa interessar também. O canal está crescendo, estou bem feliz aí com os feedbacks de vocês. E é isso que eu preciso realmente para continuar fazendo esses vídeos, certo? Vamos ligar aqui por último o Bloom Glare e vou mandar essa imagem para render, beleza? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e manda para render.